Olá, como é que vocês estão, queridos? Vamos à nossa aula de cinética química, pegando um pouco da aula passada e o assunto para esta semana, tá certo? Então vamos lá. Nós temos o seguinte: a cinética, não é isso? A gente tem aqui reações, né? As reações químicas, que são um conjunto de fenômenos nos quais duas ou mais substâncias reagem entre si, dando diferentes compostos. Nós vamos lembrar o seguinte: para ocorrerem as reações, né, a gente precisa ter substâncias. Então, por isso, a gente vai compreender essas reações na química, né? Elas são representadas pela equação química, vai ser a representação gráfica, onde os reagentes aparecem no primeiro membro e os produtos no segundo, né? Veja aqui um exemplo da diminuição da concentração de bromo à medida que o tempo passa, né? Manifesta-se por uma perda de cor da solução. Então, algumas reações elas se manifestam mais para a gente e outras não. Elas estão lá acontecendo, nós não estamos tendo a condição de observar. Mas aqui vocês observam 4 béqueres. Num está o bromo bastante concentrado e com o tempo esta concentração vai sendo diminuída e aí a cor vai vai desaparecendo, né? Outro exemplo também que além de equação química e de prática, nós temos gráficos. Veja aí esse gráfico onde nós temos aqui a concentração no eixo do Y e o tempo no eixo do X. Observe que começa lá do alto, porque aqui nós temos uma reação de consumo da fenolftaleína, né? Vamos passar adiante. Condições para a ocorrência da reação. Vamos lembrar aqui então do slide passado, do início do nosso livro. Quais são as condições para ocorrer a reação química, né, gente? A natureza dos reagentes, ou seja, a afinidade e o contato entre esses reagentes. Então vamos dizer que você está afim de alguém, mas não vai acontecer nada se vocês não se encontrarem, não é verdade? Nada vai acontecer se ficar somente na questão da afinidade. Então, é preciso ter esse contato. Hoje já tem WhatsApp, já tem Insta, já tem um monte de meios aí de você se encontrar, né? Mas aqui, as substâncias, elas precisam entrar em contato. Então, não adianta ter duas substâncias em prateleiras separadas e se não colocarem para elas juntas num recipiente, não vai acontecer nada. Bom, as substâncias são afins e ocorreu o contato entre elas. Precisa também de mais duas coisinhas. A orientação favorável, né, desses choques, porque a gente representa esses choques, essas substâncias com as esferas, ainda do modelo de Dalton, né? A gente vai fazer esses choques com orientação favorável e de uma energia suficiente. Então, voltando aqui para o casalzinho. O casalzinho está numa festa. Mas, se um está de costas para o outro, não vai se encontrar. Não vai ter colisão efetiva aí.
Mas vamos dizer que vocês se encontraram frente a frente, né? Mas não tem energia suficiente, ou seja, um é mais tímido que os dois são tímidos e não tomam iniciativa, então não vai ter o choque, a colisão efetiva. Tem que ser essa orientação favorável, os choques batendo de frente, né? Molécula com molécula, certo? Então, precisa dessa energia de ativação. E o que é essa energia de ativação? A energia mínima necessária para que os reagentes formem o complexo ativado. Então, relembrando aí, na primeira tirinha, você tem um exemplo de colisão de choques efetivos. Veja que as duas esferas verdes aí, você tem uma molécula, só a esfera verde, e na outra tem a verde, azul e vermelha. Então, aí você observa que há uma colisão. Então, essa imagem do meio é o complexo ativado. E depois se separa o verde com verde e ficou somente o azul com o vermelho. Então, a tirinha primeira é uma colisão efetiva. Na segunda já não é. Elas se batem, mas volta tudo o que estava no início, certo? Por quê? Porque a colisão não é efetiva. A bolinha verde bateu com a vermelha e a esfera verde bateu com a esfera vermelha e elas não são nem afins, né? Bom, então vamos lembrar aqui, complexo ativado, a espécie é formada transitoriamente pelas moléculas de reagentes como resultado da colisão antes da formação do produto. Então, vejam aí nesse gráfico que no eixo do Y você tem os valores energéticos em quilocalorias por mol. E no eixo do X você tem o caminho da reação, o percurso, né? Inicial até o final. Então, A2 mais B2 aí vai formar duas moléculas de AB lá no final. Nós temos aí uma reação endo ou exotérmica? Vixe, de novo, professora, isso? Sim. A cinética vai também trabalhar gráficos como na termoquímica e elas vão se auxiliar uma à outra, tá bom? Então aí é uma reação exotérmica, né? Veja que a energia de ativação é somente esse item Bzinho, esse Bzinho minúsculo, é a energia de ativação. O complexo ativado é o lá de cima, né? E o ΔH, variação de entalpia, o C, né? Que é a energia final das duas moléculas de AB menos a inicial. Então é uma reação exotérmica, porque libera calor, a entalpia do produto é menor do que a do reagente. Então, assim, esse complexo ativado é o momento de maior energia da reação química. Então, a cinética ela é muito importante, porque ela é a área da química que vai estudar essa velocidade, assim como os fatores que influenciam. Nós temos cálculos aí a serem trabalhados. Vamos trabalhar esses cálculos no nosso retorno, tá bom? No nosso retorno ficarão os cálculos. Então, a velocidade de uma reação é a rapidez com que os reagentes são consumidos ou com que os produtos são formados. Eu posso medir essa velocidade com a velocidade, a rapidez com que os reagentes são consumidos ou com que os produtos são formados. E essas velocidades são determinadas através de leis empíricas chamadas leis de velocidade, que vai ficar para quando voltarmos. Então, mistura-se muito a cinética química e a termoquímica com a termodinâmica, né? E aí você vai trabalhar muito na física. Vocês vão trabalhar na física.
né, que vai, e a termodinâmica, ela estuda o sistema do ponto de vista macro, né? E aí vai ter a energia livre de Gibbs, certo? E estuda o grau máximo de avanço, permite calcular esse valor, né, da termodinâmica. Não é a nossa área é a cinética química, que estuda do ponto de vista microscópico, o que realmente está ocorrendo ali naquela reação. Então, estuda a duração de uma reação, estuda o comportamento do meio reacional ao longo do tempo e estuda os fatores que podem favorecer a reação ou a inércia, né? E aí a aula de hoje. A aula de hoje é só esse slide, porque até agora a gente só viu a revisão da questão, das condições para que uma reação ocorra. Quais são? Que as substâncias sejam afins, que elas entrem em contato, que depois que elas são que a gente sabe que ela é afim e entra em contato, ela vai precisar de uma orientação favorável e de energia. Tá bom? Bom, então vamos aos fatores. Uma reação química pode ser rápida ou lenta. Vai depender de alguns fatores. Então, o primeiro fator aí é a concentração dos reagentes. Então, vamos lá. Anotem aí no caderno de vocês e então também leiam no nosso livro. A concentração é o seguinte: quanto maior concentração, ou seja, quanto mais reagentes tiver, né, quanto maior essa concentração, vamos pensar comigo, mais choques, mais colisões. E tendo mais colisões, há uma possibilidade de delas serem mais colisões efetivas. Portanto, aumenta a velocidade da reação. Quanto maior a concentração, vamos raciocinar, maior número de moléculas ali, maior o número de choques, portanto, maior a velocidade. Superfície de contato é o segundo aí, segunda característica, superfície de contato, né? Que vem a ser isso? Quando as substâncias são mais fragmentadas. Vamos pensar aqui o seguinte: um pedaço de ferro, uma barra de ferro, ou o ferro formado em fios, como é no bombril, né? Como é na palha de aço, que a gente chama palha de aço para não estar fazendo propaganda das empresas aí. Então, como é na palha de aço, quem enferruja mais rápido? Um pedaço de ferro ou a palha de aço? A palha de aço. Então, por quê? Porque tem maior superfície, são fiozinhos que estão em contato com o ar, né? Porque o ferro reage com o oxigênio do ar, formando a ferrugem. Então, quanto maior a superfície. Eu costumo dar exemplo na superfície de contato com relação aos comprimidos que a gente ingere, né? Eu costumo o quê? Costumo mastigar os comprimidos. Eu mastigo, porque ele já vai chegar no estômago trituradinho. Então, mais rápida vai ser a reação e mais rápido vai ser o efeito desse remédio. Entendeu? Agora, cuidado, hein? Não é o remédio, aqueles de efervescente, não façam isso, não. Você pode até quebrá-los, os efervescentes, quebrado e colocar dentro da água, porque aí vai ser mais rápido. Então, aumentar a superfície de contato é aumentar a parte que vai estar em contato com o meio. Então, é você fragmentar, tá certo? Então, por exemplo, quando você vai fazer uma fogueira, você não vai começar a fazer o fogo pelas toras, você vai fazendo pelos pedaços de madeira menor,
Quando você vai fazer um churrasco, você não pega primeiro fogo, a brasa não vai ser formada pelos pedaços de carvão maiores, vai ser nos menores. Então, superfície de contato é isso. Quanto mais fragmentado, mais rápida a reação. Entenderam? Maior superfície de contato, mais rápida a reação. Temperatura. Temperatura também. Quanto maior a temperatura, maior a agitação. Então, maior a agitação das moléculas. Maior a temperatura, maior cinética, né? O movimento, a reação. Então, maior a temperatura, maior o número de choques. Portanto, esses choques vão ter maior possibilidade de serem efetivos e aí mais rápida a reação. Quanto maior a temperatura, mais rápida a reação. A gente usa muito isso na questão do condicionamento do alimento. Você vai colocar o alimento. Leite. Você abre uma caixa de leite. Você, depois de aberta, você vai deixar fora da geladeira ou dentro da geladeira. Você vai guardar na geladeira, porque lá ela vai estar mais conservada. Não tem como, as bactérias não encontram meio de deteriorar aquele leite mais rápido. Então, fora da geladeira, maior a temperatura, mais rápido esse alimento vai se deteriorar. Porque acontecem reações químicas ali. Tá certo? O quarto aí, presença ou não de catalisadores. Catalisador é uma substância que participa da reação sem reagir. Ela participa da reação, ela pode até reagir, mas ela sai do mesmo jeito. A substância pode ser uma substância, pode ser um objeto que faz com que acelere, né? Então você tem aí os catalisadores que vão acelerar a reação. E o catalisador ele tem uma função muito importante, que é baixar a energia de ativação, certo? E aí, baixando a energia, mais rápida a reação. Falando aí sobre a catálise homogênea, que é aquela em que a reação, em que os reagentes e o catalisador formam um sistema monofásico, e a catálise heterogênea, que vai fazer duas ou mais fases. Ou seja, a substância entra e você não vê, então, e ela sai do mesmo jeitinho, e heterogênea você fica vendo ali direto, tá certo? Vamos aqui a um exemplo. Veja aí essa reação, que ela é endotérmica, né? E os reagentes lá, no início da reação, no caminho da reação, precisa de bastante energia. Com o catalisador, essa energia diminui. Então, sem catalisador, a energia de ativação é altíssima, e com catalisador ela é mais baixa. Então, toda reação que tem catalisador acontece do catalisador baixar essa energia de ativação, então mais rápida a reação. Então, aí é um exemplo de uma endotérmica, né? E aqui o exemplo de uma exotérmica. Não é isso? Aí aqui ele está falando de uma reação química com enzima ou sem enzima. Nosso corpo, por exemplo, ele tem uma enzima. E acontecem as reações mais rápidas com essas enzimas. Aí está um exemplo também da glicose, né? Glicose com oxigênio, aí na queima do nosso corpo, formando gás carbônico e água. Eu preciso de glicose e de oxigênio. Então, a energia, a reação é mais rápida quando se tem uma enzima. A enzima é um catalisador. O que esse gráfico está querendo mostrar é que as enzimas são catalisadores. Elas baixam a energia de ativação
e a reação passa a ser mais rápida. Ok? Aqui seria o assunto da velocidade e nós não vamos trabalhar nesse caso, tá certo? Nós não vamos trabalhar. Mas, de qualquer forma, só para ilustrar, a velocidade vai ser dada como semelhante à física, que na física é o espaço pelo tempo, aqui é a massa ou a concentração pelo tempo. Tá bom? Espero assim que nessa primeira aula gravada tenha sido interessante para vocês. Tá bom? Façam a leitura, façam as atividades, que vai dar tudo certo.